Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso grandioso Deus. Eu gostaria de solicitar ao senhor, nosso presbítero, o senhor Ari, que orasse pelo direcionamento do culto e que o senhor direcionasse a vida de cada um para receber essa mensagem de mente e corpo aberto. Sim, Pai, sim, grandioso Deus. Onde nós iremos alimentar-nos da mesa do Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai, a cada dia, para vencer esses dias. Sim, Deus, sim. Sim, Deus, bendito Deus. Amém, Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em João 10. Nós leremos do 1 ao 18 de forma responsiva. João 10, do 1 ao 18. Jesus, o bom pastor. Amém? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixa isso. A mim como bem confidas, elas ouvirão a minha voz, então haverá rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para pecar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, irmãos? Gostaria de pedir que os irmãos abrissem o inário no hino 222, mais perto da cruz.
irmãos, neste mundo tão conturbado ao qual nós nos encontramos, né? Temos que orar todo dia, né? Mais perto, Senhor, eu tenho que estar da Tua cruz, porque do jeito que a gente está indo, mais afastados, irmãos, longe de Cristo, e mais perto nós temos que estar cada vez mais arraigado na cruz de Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Raquel que fizesse uma oração em favor da família da dona Rosângela e do nosso bairro Diamante. Senhor, obrigado por mais uma vez estamos reunidos na tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que não merecemos nada, mas o Senhor tem estado sempre com a tua mão, nos amparando, nos guiando, nos guardando, nos livrando de todos os males e perigos. Coloca nas tuas mãos, Senhor, o bairro Diamante. O Senhor conhece cada vida que mora aqui neste local. O Senhor conhece cada família, Senhor, que mora aqui. Que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um. Aqueles corações, Senhor, que ainda carecem do teu amor, do teu cuidado. Aqueles corações, Senhor, que ainda precisam chegar perto do Senhor. Que o Senhor possa estar tocando de alguma forma. Que o Senhor possa estar incomodando de alguma forma. E que através de Ti essas vidas possam se render aos Teus pés. Sim. Senhor, coloca nas Tuas mãos a vida da dona Rosângela e família. Sim. Não sei o que tem passado, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um neste momento. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, as faltas. Se a necessidade, Senhor, for conversão, que o Senhor possa estar tocando os corações. Se for enfermidade, que o Senhor possa estar, Senhor, enviando a cura, se for essa a tua vontade. Se for qualquer outro motivo, que o Senhor possa estar entrando com providência. Coloca nas tuas mãos também, Senhor, a vida do Cleiton, o Uber que me trouxe na parte da manhã, que pediu que estivesse orando por ele. O Senhor sabe qual é o problema que ele tem passado. Que o Senhor possa estar indo de encontro àquele coração. Que o Senhor possa estar, Senhor, suprindo o que for necessário. Sim, Deus, sim, grandioso, Pai. Se ele não tem um encontro com o Senhor, que o Senhor possa fazer o coração dele saber e saber no encontro dele com o Senhor. Sim, Pai. Coloca nas tuas mãos também, Senhor, cada família aqui dessa igreja. Que o Senhor possa estar, Senhor, sendo com cada uma delas. O Senhor sabe também as necessidades de cada um. Que o Senhor possa suprir cada um. Sim, Deus. Sim, Pai. Essa é a oração que nós fazemos neste momento, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Gostaria de solicitar aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Salmos 86, de 1 a 5. Nós vamos passar para o momento de confissão de pecados. Salmos 86, de 1 a 5. Após essa leitura, faremos um momento de silêncio, 1 minuto de silêncio, e a Kelly está com a oportunidade de fazer uma oração para a confissão de pecados. Eu vou ler essa palavra, viu, irmãos? Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua presença, ó Deus,
Primeiramente, ó Deus, para agradecer, ó Deus, pelo Senhor estar aqui no nosso meio, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a pessoa mais importante, ó Deus, que está aqui neste momento, ó Pai. O nosso culto, ó Deus, é voltado, ó Deus, para honrar e engrandecer o Teu santo nome, Sim, Pai. grandioso. E neste momento, Deus, nós demonstramos, ó Deus, nossa tamanha dependência do Senhor, Pai. Sim. Nós sabemos, ó Deus, que nada acontece na nossa vida, ó Deus, se não for através do Teu querer, ó Deus, através da Tua vontade, ó Pai. Sim, Ó Deus, por isso que nós nos prostramos aos Teus pés, ó Deus, porque sabemos que somos pecadores, ó Pai. Sim, ó Que nós Rei, sabemos, ó sim. Pai, que somos miseráveis, ó Deus. Sim, Pai, Que se não fosse a sim, Tua tem de graça, ó Pai, misericórdia de nós nós. nem estaríamos aqui, ó Pai. Ó Deus, nós louvamos ao Teu santo nome, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos olha com olhos de amor, ó Pai, Sim, mas Deus. também nos olha com olhos de justiça, ó Sim, Deus. Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar moldando o nosso coração, ó Deus, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos deixar de lado, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que praticamos, pensamos, ó Deus, falamos, ó Pai, e que agride, ó Deus, a Tua santidade, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, moldar o Seu coração, ó Deus, no nosso coração, ó Pai. O nosso caráter de acordo com o Seu, ó Pai. Sim, Para que Pai possamos, ó amado, Deus, sim, ser sal e luz, ó Deus, neste mundo, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que mesmo vigilantes, ó Deus, nós sabemos que o pecado, ó Deus, vem bater as nossas portas, ó Pai. Pedimos ao Senhor com Teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, ó Deus, para que nós possamos resistir o pecado, ó Deus. Sim, Rei dos Seis. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que a partir do momento, ó Deus, que resistimos ao pecado, ó Deus, ele fugirá de nós, ó Pai. Sim, Fortalece a nossa vida, ó Deus, assim como o nosso irmão, ó Deus, Diácono João falou no início do culto, ó Pai, que nós possamos estar cada vez mais e mais arraigados nos Teus pés, Sim, ó Pai. Pai Que nós eterno, possamos sim. estar cada vez mais e mais, ó Deus, com os olhos fitos no Senhor, Sim, que é a única razão, ó Deus, pela qual, ó Deus, nós estamos vivos aqui neste momento, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando a andar nos Teus caminhos, ó Pai. Sim. Pegue na nossa mão, ó Deus, e nos ensina a trilhar, ó Pai. Sim, Mesmo Pai diante Deus. das dificuldades, ó Pai, que temos passado, ó Pai, nós sabemos que o Senhor vai adiante de nós, ó Pai. Muito Sim, obrigado Pai por tudo, ó Santíssimo. Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão que o Senhor nos dá, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que na Tua palavra fala assim, que antes que a palavra, Deus, pudesse chegar à nossa língua, Deus, o Senhor já conhece toda, Pai. Sim. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu de antemão, ó Pai. Antes mesmo que esse mundo fosse formado, ó Deus, o Senhor já tinha nos escolhido, ó Pai, para honrar e engrandecer o Teu Sim, santo nome. grandioso. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Molda o nosso coração, o nosso caráter de acordo com o Seu. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te agradecemos, ó Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito por nós. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, sim. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem os vossos sinários no hino 164, Nome Precioso. E no decorrer desse hino, os irmãos estão com a oportunidade de trazer dízimos e ofertas. Santo nome incomparável, em Jesus amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno.
Estevão está com a oportunidade de oração pelos dízimos e pelas ofertas. Bendito Deus e glorioso Pai, graças nós te damos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para a tua igreja estar aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado, meu Deus, pela escola dominical que nós tivemos nesta manhã. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui enfermo, meu Pai, que o Senhor derrama o teu poder de cura sobre a vida dessa pessoa, meu Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, se entrou a pessoa aqui desempregada, Deus, abre as portas, meu Pai, do emprego, meu Pai, no nome santo de Jesus, pois nós sabemos que o Senhor pode abrir e fechar as portas, meu Deus. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Senhor. Sim, Pai. Meu Deus, usa o pregador nessa noite, meu Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre a vida dele, meu Pai, para que possa falar aos nossos corações, meu Senhor. Que possamos sair daqui renovado e vencer mais uma semana em Cristo Jesus. Sim, Pai amado. Senhor, Santo Deus, muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram tragas aqui no teu altar, meu Senhor. Sim, É no nome santo sim. precioso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Sim. A equipe de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos aqui, né? Para louvarmos e engrandecer o santo nome do Senhor. Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé, que nós possamos estar nos derramando na presença do Senhor nesta noite, estarmos nos prostrando, dizendo a Ele que nós o amamos, né? Que Ele é tudo nas nossas vidas e que sem Ele nós não seríamos nada.
nós sabemos que Ele reina nas nossas vidas. porque o Senhor é o Senhor de tudo que somos. Nós cremos em Ti, na Tua palavra. Por isso nós estamos aqui nesta noite diante de Ti e agradecidos, porque o Senhor é o Rei das nossas vidas. E agradecidos, porque sabemos que o Senhor é o único Rei de tudo, que o Senhor governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos. Senhor, nós colocamos cada uma pessoa aqui nessa noite nas Tuas mãos. O Senhor sabe o desejo de cada um, o Senhor sabe os sonhos de cada um, o Senhor sabe os planos de cada um. E nós sabemos que o Senhor vai estar junto na hora que o Senhor achar melhor, no momento que o Senhor achar certo. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus. Enquanto o Senhor faz a promessa, o Senhor vai cumprir. Não importa o tempo que vai durar, o tempo que vai demorar, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de promessa.
nós podemos confiar no Senhor, porque nós sabemos que se Ele quiser, Ele move os montes. E nós sabemos que a nossa vitória vem, mas nós devemos confiar no Senhor, para que nós possamos receber a nossa vitória, né? Amém, irmãos? Eu gostaria de pedir que as crianças viessem à frente. Eu gostaria de pedir a nossa irmã Luzia que fizesse uma oração para as crianças.
Pai querido, Pai santo, te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui neste momento. Que o Senhor possa abençoar cada um e a sua semana. Sim, e abençoe cada criança também, Deus, que ela possa aprender muito. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. A palavra nesse momento está com o reverendo e nosso pastor Cícero Frazão. Boa noite, queridos irmãos. Que bênção, né? Que glória. Que louvores maravilhosos, né? Glória a Deus por isso. Meus queridos, apenas uma observação. Antes de nós iniciarmos a palavra, meditação na palavra do Senhor, eu estive conversando mais cedo com o pastor do nosso presbitério, aliás, do sínodo, e na conversa nós começamos a detalhar coisas que o Senhor tem feito com a igreja, mesmo nesses dias de pandemia. E eu queria que os irmãos também começasse a meditar nisso, se não já tem meditado. Meus irmãos, a igreja, ela foi fechada em 2020, em março. A pandemia nos obrigou a fechar. Quando nós fomos fechar a igreja, nós tivemos algumas suspeitas de que poderíamos passar dificuldades, principalmente financeiras. Mas tivemos que fechar, por ordem do governo e ordem também do presbitério. A igreja ficou fechada, nós ficamos até agosto, né? Se não me engano, agosto fechada. E aí, meus queridos, aquele temor, né? Principalmente do conselho, o que seria da igreja, o que a igreja iria passar, como que a igreja enfrentaria essa situação. E quando nós olhamos, meus irmãos, quando eu junto com esse pastor, ele fez a retrospectiva da igreja dele e eu comecei a fazer a retrospectiva da nossa aqui. Olha, meu irmão, você que está aqui nessa noite, teve gente que foi abençoada, mas bem abençoada em 2020, viu? Teve pessoas, meus irmãos, houve pessoas no meio da nossa igreja que foram bem abençoadas. Deus não abandonou ninguém aqui. E para Deus mostrar que Ele é soberano sobre tudo que acontece no mundo, inclusive sobre a igreja, nós recebemos novos membros com a igreja fechada. E esse pastor também contou para mim que recebeu também. E agora, em 2021, a dinâmica da igreja também continua do mesmo jeito. Então, assim como eu vi a irmã orando, a irmã estava orando quando estava cantando, ela disse que o Senhor deve dominar os nossos sonhos, nossos objetivos. Irmãos, eu estou olhando para uma construção aqui na frente que está sendo concluída, irmãos. Irmãos, isso não é mão de homem, não tem condições de uma igreja no nosso porte está tendo a resposta desse patamar. Nós estamos para concluir à frente de uma igreja com muito dinheiro, se é caro, isso não é brincadeira, e Deus tem aberto portas onde a gente não imagina. Então eu gostaria que você, nessa noite, começasse a calcular e a juntar na sua mente o tanto que o Senhor tem te abençoado desde que o Senhor começou essa pandemia, que essa pandemia é mão de Deus, não é do diabo não. Eu já preguei uma vez aqui para você esquecer esse negócio de diabo. O diabo, segundo Lutero, não passa de um cachorro na mão de Deus. É Deus que colocou à prova a sua igreja. Vamos ver se vocês confiam em mim. Vamos ver se você tem fé em mim. E o Senhor tem mostrado o quanto Ele tem cuidado da sua igreja. Quando estiver pronta essa frente da igreja, meus irmãos, eu vou ter que orar de joelhos, senão com a cara no pó, dizendo: o Senhor é fiel. Porque como que isso aconteceu, nós não sabemos. Mas vai acontecer, porque quem cuida da igreja é Deus. Pode calcular aí na sua cabeça aí o quanto que o Senhor tem abençoado você nesse tempo de pandemia, para a vergonha do inimigo. Ao invés do inimigo dizer assim: a igreja está fechando, pelo contrário, a igreja está aumentando, está crescendo, está até ampliando.
Glória a Deus, meus irmãos. E eu me regozijei nessa tarde com esse pastor, e ele regozijou-se comigo ao lembrarmos e ao contarmos as bênçãos do Senhor nesse tempo de pandemia. Claro, né? Tivemos perdas, perdemos pessoas próximas a nós aqui, que nós amávamos. Os irmãos perderam pessoas próximas que amavam, mas o Senhor está ainda ao nosso lado. O Senhor está sentado no alto e sublime trono, vivo. E pode acontecer o que for, Ele continua sustentando a sua igreja. Continue sonhando, meus irmãos. Entre parênteses, né? O sonho do cristão é um alinhamento com a vontade de Deus. Mas continue planejando. Continue querendo alcançar objetivos, propósitos. A pandemia não travou você, não amarrou suas pernas e seus braços. Por quê? Porque o nosso Deus nos libertou. Nós somos livres em Deus. Ai, meus irmãos, como Deus tem abençoado. Né, Henrique? Henrique foi abençoado, né, Henrique? Glória a Deus, Henrique. É Ele, ó. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Cada um dos irmãos aqui tem uma bênção para contar, se deixar, viu, Henrique? Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso culto nessa noite. Tão maravilhoso, tão abençoado. E vamos para a meditação da palavra de Deus, que está em João capítulo 10. Nós vamos ler os versos 27 ao 30. João 10, os versos 27 ao 30. Vamos ler todos juntos? João 10, do 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Obrigado, ó Deus, por essa reunião, por esse culto solene na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela graça do Senhor nos atrair para esse lugar, para podermos, ó Pai, adorar o Teu santo nome, louvar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Deus, por cada um dos queridos irmãos que entraram aqui nessa noite. Que a Tua palavra possa encontrar morada, ó Deus, em cada coração aqui. Que nós possamos sair daqui fortalecidos e alicerçados por Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, como João Batista, que disse que diminua. Então eu oro também como João Batista, que eu diminua, para que o Senhor cresça cada vez mais no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que coincidência boa. Nós começamos os 5 pontos do calvinismo numa Santa Ceia e estamos finalizando também numa Santa Ceia. Isso é uma confirmação bem abençoada. E como é importante, meus queridos, os 5 pontos do calvinismo. É uma coincidência boa. E os 5 pontos do calvinismo, meus irmãos, nós viemos no decorrer desse mês estudando ou pregando os temas dos 5 pontos do calvinismo como uma forma de nós aprimorarmos nosso entendimento, nosso conceito em relação à palavra do Senhor. E nós vimos que os 5 pontos do calvinismo começam com a depravação total. Ou seja, o homem, lá no Jardim do Éden, ele desobedece a Deus, e agora, por causa da desobediência, ele está todo contaminado pelo pecado. Todas as suas faculdades estão contaminadas, estão prejudicadas. Por causa da depravação total, nós vamos ter, então, depois, no segundo ponto, a eleição incondicional. Ou seja, desses contaminados pelo pecado, Deus escolheu alguns, um grupo, para salvar. E Deus não escolheu por mérito, Deus não escolheu porque viu algo de especial nesse grupo, Deus não escolheu porque viu, sabia que eles iam o aceitar, como dizem assim os arminianos, mas Deus escolheu por sua livre graça. Ele quis escolher e pronto.
Então, desse grupo de pecadores, Deus escolheu alguns. É a eleição incondicional. Depois da eleição incondicional, nós tivemos a expiação limitada. Ou seja, Deus, para retirar a ira que havia entre o homem e Deus, ou um abismo que separava o homem de Deus, envia Jesus Cristo para morrer por esse grupo, por esses eleitos. Então, podemos entender que Jesus não morreu pelo mundo. Jesus não morreu por todo o mundo. Jesus não morreu pela humanidade, como alguns ensinam aí. Como entendemos, estudamos aqui, aprendemos também nas ministrações. Os universalistas pregam sobre isso. Também o teísmo aberto fala sobre isso. E outras linhas teológicas vão defender essa ideia de Jesus morrer pela humanidade, como o arminianismo, por exemplo. Mas, na verdade, Jesus morre pelos eleitos, por um grupo fechado. Nós vamos ver isso em João 17, versículo 9, quando Jesus, na oração sacerdotal, diz assim: não oro, Pai, pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Depois da expiação limitada, nós vamos ter a graça irresistível. Ou seja, esses pelo qual Jesus morreu, eles virão para a presença de Deus. Entre parênteses, a força. Por quê? Por que a força? Porque esses escolhidos não têm força de ir para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então esses, pelo qual Cristo morreu, esse grupo fechado, serão atraídos. Por quê? Porque eles estavam mortos. E morto não tem vontade própria. Morto não consegue fazer nada, ele está morto. Então, somente pelo poder de Deus, pela sua graça irresistível, e isso começa, meus queridos, primeiro pela pregação da palavra. A primeira ferramenta que Deus usa para que a graça atraia o eleito é a pregação. Viu? Por isso que é importante você evangelizar, você pregar, você falar de Jesus para quem você conhece ou para quem você tem oportunidade de falar de Jesus, porque é a pregação a primeira ferramenta que Deus usa para a graça irresistível. E depois, meus queridos, e por último, depois da graça irresistível, depois que esses eleitos são atraídos para a presença de Deus e são colocados na presença de Deus, agora nós temos por último, que é a mensagem dessa noite, a perseverança dos santos. E o que é essa perseverança dos santos? A perseverança dos santos, eu vou trazer aqui uma palavra do pastor Arthur Stone, que ele diz assim: perseverança dos santos é a total impossibilidade para o eleito, aquele que foi convencido do pecado pelo Espírito Santo e lavado no sangue de Jesus, de se perder. Em outras palavras, a perseverança dos santos é a total impossibilidade daqueles que são de Deus de se perderem, de serem arrancados da mão de Deus. A perseverança dos santos também traz uma ideia, meus queridos, de caminho, de estrada, de caminhada. Uma vez você atraído pela graça irresistível para a presença de Deus, agora você tem um caminho para andar. Você tem uma trilha, um destino. Então, cada um dos irmãos aqui que foi atraído pelo Senhor para a sua presença, você agora está andando em um caminho pelo qual o Senhor determinou que você andasse. Isso foi antes da fundação do mundo. E esse caminho que o Senhor coloca os eleitos, pelo qual eles vão perseverar, normalmente é um caminho de altos e baixos, ou são caminhos de altos e baixos, são caminhos cheios de barreiras, cheios de dificuldades, cheios de lutas, são caminhos difíceis. Normalmente é um caminho de muita inconstância, em que o eleito precisa da segurança desse Deus que o resgatou. É por isso que a garantia da perseverança dos santos e que o eleito não vai se perder está ligada à luta do eleito com ele mesmo, ou seja, com a sua carne, com os seus desejos, com a sua vontade e com as situações do seu contexto. Em outras palavras, o eleito, ele luta com o desejo da carne e também luta com as coisas do seu dia a dia. Para que essas coisas não enfraqueçam a ponto de ele se perder, o Espírito Santo é a garantia de que ele vai permanecer firme, não importa o tamanho da luta que ele passe, não importa o tamanho da dificuldade que ele enfrente, não importa o tamanho da dor que ele esteja enfrentando, ele vai suportar e passar por ela.
Aí você pode ter exemplos na sua vida ou de alguém que você conheça, que mesmo diante de uma situação muito difícil, continua firme, continua crente, continua servindo ao Senhor, continua vindo à igreja, continua em pé, mesmo diante das piores dificuldades. E às vezes até você olha para essa pessoa e diz: meu Deus, como que essa pessoa conseguiu? Como que ela venceu essa dificuldade? Perseverança dos santos. E aí, meus queridos, além dessa garantia da salvação dos eleitos, o Senhor Jesus também garante o livramento desses eleitos contra os falsos mestres. Ou seja, a igreja eleita do Senhor, ela não dará ouvidos a qualquer vento de doutrina, ela não será enganada por qualquer falso profeta, ela só terá ouvidos para o seu Senhor, ela estará atenta somente para a voz do seu pastor, que é o que nós vamos entender daqui a pouco. Os eleitos do Senhor, meus queridos, não serão enganados, por mais forte que seja a narrativa, ou mais encantadora que seja a mensagem aí fora, que possa atrair para o engano alguém, os eleitos não serão enganados. Que maravilha, meus queridos. Além disso, os eleitos farão distinção entre os eleitos e os que não são eleitos. Os eleitos não andarão nos caminhos dos ímpios. Os eleitos terão cuidado com o caminho dos encarnecedores. Os eleitos terão cuidado com o caminho de gente que não tem nada a ver com Deus. Os eleitos buscarão apenas o caminho da santidade. E outra coisa, meus queridos, os eleitos sentirão cuidado e o zelo do Senhor nessa caminhada. Você sentirá o zelo do Senhor e o cuidado do Senhor nessa caminhada. É um cuidado pessoal. É um cuidado de Deus que está próximo, que está perto, que está junto de você. É um cuidado de alguém que vai te esquentar na época do frio. É alguém que vai te consolar na época do choro. É alguém que vai te levantar na época da fraqueza, que vai te fortalecer na época da fraqueza. É alguém que vai estar próximo de você em todo tempo, em todas as circunstâncias. Você vai sentir o zelo desse Deus que vai garantir a perseverança na caminhada. Então, meus queridos, na caminhada da perseverança dos santos, a estrada é realmente muito difícil, repleta de desafios. Então aqui nesse caso, nesse texto, Jesus se apresenta como aquele que garante a segurança, e ele dá um nome para esses eleitos de ovelhas. Ovelhas. Porque ele se diz o pastor dessas ovelhas. E a segurança dos eleitos nessa estrada tão difícil está garantida por aqueles que vai os guiar, que é Jesus. Então, nessa noite eu queria trazer para os irmãos quais são essas características dessa condução desse guia, que é Jesus. Quais são essas características? O que nós podemos identificar nessa caminhada? E a primeira identificação é que nesse caminho, meus queridos, Jesus está na nossa frente, nos guiando. Versículo 27. Olha o que diz aí o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. O que Jesus está falando aqui, meus queridos, nesse versículo? Jesus está conversando com aqueles judeus que estavam questionando Jesus, e ao mesmo tempo Jesus estava mostrando qual era a diferença dele para aqueles que se diziam pastores. E nesse texto aqui, Jesus mesmo chama eles de ladrões, de falsos mestres, de falsos ensinadores. Jesus está dizendo assim: eu, como pastor de ovelha, tenho uma diferença desses aí. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço e elas me seguem. Qual que é a diferença desse comportamento de Jesus como pastor para os demais? É porque os outros pastores, meus queridos, eles cuidavam das ovelhas de longe. E eles colocavam até cães para cuidar das ovelhas. Muitas vezes os pastores ficavam apenas olhando os cães, cercando as ovelhas e guiando as ovelhas. E Jesus aqui está dizendo: eu não, eu vou na frente,
vou chamando as ovelhas e elas vão ouvindo a minha voz e vão me seguindo. E aqui, meus queridos, Jesus está trazendo para nós 3 características dessa condução. Primeira característica é que as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Ou seja, diferentemente daquele povo, as ovelhas de Jesus receberam novos ouvidos espirituais, para ouvir o Senhor. Porque em um certo momento aqui nesse texto, Jesus diz para aquele povo: vocês não conseguem me ouvir porque vocês não são das minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Meus irmãos, aqueles que são atraídos pela graça irresistível para a presença do Senhor e que agora são conduzidos na perseverança dos santos por Deus, vão receber ouvidos para ouvir a voz de Jesus, para serem conduzidos ou para acompanhar Jesus. É Jesus que dá a direção para a igreja. É Jesus que dá a direção para mim e para você quando ouvimos a sua voz. E a voz de Jesus, meus queridos, é marcante no nosso coração. Todos os dias o Senhor está nos dando livramento, está nos avisando, está nos confrontando, está falando conosco por meio do seu Santo Espírito. É nessa caminhada o Senhor que quer cuidar de nós e evitar que a gente caia. O Senhor vai sempre trabalhar nos nossos corações dizendo: pare com isso, evite isso, cuidado com essa circunstância, cuidado com esse desejo seu, cuidado com esse amigo, cuidado com essa amiga, cuidado com isso que você está fazendo. É a voz do Senhor falando com as suas ovelhas, garantindo que elas vão perseverar até o fim. Não é à toa, meus queridos, que de vez em quando ouvimos por meio da mensagem, da pregação, alguma exortação, alguma palavra dura. Às vezes alguém sai daqui dizendo assim: puxa, o pastor Cícero essa noite foi duro. Mas não sou eu, meus irmãos. A palavra é do Senhor. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você para que você persevere mais essa caminhada. E para perseverar você precisa abandonar certas coisas, que esse é o princípio, o propósito do caminhar com o Senhor. Abandonar velhos costumes, abandonar o velho homem, abandonar velhas práticas e caminhar na presença do Senhor em santidade. É importante, meus queridos, entender que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Os eleitos do Senhor ouvem a sua voz. Se você é ovelha do Senhor, se você é eleito, você ouve a voz do Senhor. E você pergunta para o Senhor: sim, Senhor, no que é que eu devo mudar? O que é que eu devo fazer? Aonde que eu estou errando? Como que eu devo fazer para acertar, Senhor? Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Segunda característica dessa condução: Jesus conhece essas ovelhas. Além delas ouvirem a voz de Jesus, Jesus a conhece. Aqui, a ideia de conhecer é a ideia de aprovação. Aqueles pelo qual Jesus está guiando, as ovelhas que Jesus está guiando, são as ovelhas que ele conheceu antes da fundação do mundo, pelo qual ele ia morrer. Ei, meu irmão, tem uns salmos que diz que o Senhor conhece cada estrela pelo nome. E são trilhões de galáxias, fora as estrelas. Se existe trilhões de galáxias, meus irmãos, imagina quantas estrelas existem, e o Senhor conhece cada uma pelo nome. Assim também, antes da fundação do mundo, ele sabia por quem ele ia morrer. Então lá na cruz, o Senhor Jesus está lá, acredito, vamos colocar um parênteses aqui de novo, vendo a lista daqueles pelo qual ele está morrendo. Então está assim, na letra A, Adenilson. Na letra I, Irani. Claro que não tem alfabeto lá no céu, mas é uma forma de falar. Mas vamos imaginar que o Senhor sabe por quem ele morreu, meus queridos. Ele sabe por quem ele ia sofrer, por quem que ele ia padecer, por quem que ele ia tomar 40 chicotadas de chicotadas romanas. 39 que ele tomou, foi 39 das 40. Antes do soldado dar a 40ª, ele dava 39 e voltava na primeira. Os cientistas dizem, meus queridos, que o corpo de Jesus ficou dilacerado, picotado de chicotada. E eu acredito que ele sofrendo e entendendo, é pela Denilson, é pela Lília,
é pela Anabelle, é pela Keila, é pela Daniela, é pelo Henrique. E ele está vendo a lista de cada um pelo qual ele vai morrer. E aqui, meus queridos, o Senhor diz que Ele conhece as suas ovelhas, Ele sabe quem são. E outra coisa interessante, quanto maior é a dívida, maior é o perdão. A dívida que nós tínhamos em relação a Deus era gigantesca, era enorme, não podia ser calculado. Da mesma forma é o tamanho do perdão. O perdão que o Senhor derramou sobre esses eleitos pecadores foi gigantesco. Então, como esquecer a fisionomia e o nome de alguém que recebeu um perdão tão grande? O Senhor conhece as suas ovelhas. É como se o Senhor dissesse assim: lá vai Eduardo, pelo qual eu morri, perdoei uma dívida gigantesca. Nunca vou esquecer o rosto desse Eduardo, pelo qual eu morri e tive que perdoar tão grande dívida. Se nós, meus irmãos, quando às vezes, talvez alguém aqui já emprestou dinheiro para alguém, e eu duvido que você esqueceu a fisionomia de quem te deve. Esquece não. E às vezes uma dívida pequena, você não esquece a fisionomia, você não esquece o endereço, você não esquece o nome. Imagina, meus queridos, a nossa dívida. Imagina o tamanho da nossa dívida. Deus conhece, meus queridos, nossa fisionomia, o tamanho do impacto da nossa dívida. E aí, meus irmãos, terceira característica, Jesus diz que as ovelhas lhe seguem. Essas ovelhas não dizem apenas: Jesus é o meu líder, mas essas ovelhas o seguem. O que significa, meus queridos? Que essas ovelhas seguem a trilha que Jesus deixa. É o que Paulo depois vai dizer nas suas cartas: trago no corpo as marcas de Cristo. A trilha que Jesus andou, Paulo andou. E a trilha que Jesus andou, cada um de nós aqui vai andar. Então, se Jesus sobe uma montanha difícil, uma montanha cheia de pedra, difícil de subir, nós também vamos subir. E se Jesus atravessou algum vale deserto, seco, árido, sem nada, nós também vamos passar. E aonde Jesus nos levar, onde Jesus passar, nós vamos passar, porque nós estamos andando atrás de Jesus. E muitos de nós aqui, meus queridos, vamos ter particularidades em relação a essa caminhada. Então, uns vão passar alguns dias ou meses em um lugar deserto. Alguns vão passar alguns dias, meses ou anos subindo montanhas difíceis e enfrentando tempos difíceis. Outros vão passar momentos de descida. Outros vão passar momentos em um lugar de paz e tranquilidade, em um lugar de muita água. Outros vão enfrentar tempos de dor, de luto. Alguns vão enfrentar, meus queridos, dificuldades inexplicáveis, mas este é o caminho que o Senhor está ali mandando andar, ou está lhe conduzindo. Imagina quantos caminhos cada um de nós já passou nesse tempo de cristianismo que cada um de nós temos. Foi o caminho que o Senhor levou você para passar. Nessa pandemia tivemos alguns que passaram no caminho do luto. Jesus está assim: agora, meu querido, é tempo do luto. Me segue, que agora você vai passar pelo luto. E alguns passaram pelo tempo ou pelo momento da enfermidade. Jesus está assim: agora é o caminho da enfermidade. Me segue, é o caminho da enfermidade. E alguns passaram pelo caminho da dor. E Jesus: me segue, que agora você vai passar comigo pelo caminho da dor. E cada um desses caminhos, meus queridos, é Jesus mostrando que nós somos ovelhas dele, que nós somos dele, estamos atrás dele, estamos o seguindo. E eu tenho certeza que diante dessas dificuldades desse caminho, cada um de nós aqui aprendeu algo novo, cada um de nós aqui saiu amadurecido, cada um de nós aqui saiu fortalecido. Porque esse é um dos propósitos do caminho da perseverança dos santos: aperfeiçoar você, amadurecer você, santificar você, colocar você mais próximo do Senhor. Essa, meus queridos, uma das ideias de caminhar na trilha do Senhor Jesus.
Então o Senhor Jesus diz no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Elas me seguem. Ah, meus queridos, nós estamos seguindo o Senhor Jesus para onde Ele quiser nos levar. E quais são as características dessa condução? No segundo ponto, diz que essa condução nos leva a segurança plena na caminhada. A condução do Senhor Jesus nos leva a segurança plena na caminhada. Verso 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus aqui mais uma vez está mostrando a diferença dos pastores daquela época. Jesus está mostrando a diferença de um pastor que assegura a vida e o zelo das suas ovelhas. E ele nos dá aqui mais 3 características. Primeira característica: ele dá a vida eterna pelas ovelhas. Enquanto muitos daqueles pastores naquela época às vezes deixavam as ovelhas morrerem, se perderem, às vezes despreocupados deixavam as ovelhas sumirem, Jesus está dizendo aqui: eu garanto que essas ovelhas que estão comigo ficarão comigo para sempre, eu garanto a elas até a vida eterna. Ele não é um pastor que abandona a ovelha, mas ele é um pastor que chama a ovelha para a sua presença para sempre. Você vai estar com o Senhor Jesus, não momentaneamente, mas para sempre. A condução de Jesus na sua vida não é momentânea, mas é uma condução para a eternidade. Jesus não é um pastor que você tem ele hoje, amanhã você não tem certeza se pode contar com ele. Pelo contrário, Jesus está com você todos os dias até... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dona Altamira está ali com 96 anos. E 6 anos sendo conduzida pelo Senhor. E no dia que ela for para a glória, estará com o Senhor. Ela está com o Senhor aqui, vai estar com o Senhor lá. E as ovelhas do Senhor estão com o Senhor aqui, vão estar com o Senhor lá. Oh, meus irmãos, é alguém que ele não solta as nossas mãos. É impressionante isso. É impressionante. Ele não solta as nossas mãos. Nessa condução, nessa caminhada para a perseverança dos santos, ele não solta a minha mão nem a sua. Meu Deus do céu. Segunda característica diz assim: eles jamais perecerão. Essas ovelhas que estão andando com Jesus têm a garantia de jamais perecer. Então essas ovelhas podem ser provadas, perturbadas, quebradas, de modo até serem levadas a perder a vida, mas elas nunca perecerão. Nunca perecerão. Aqui é a garantia da salvação, meus queridos. Nós não vamos perder a salvação, não. Essa ideia de que eu estou salvo hoje, amanhã não sei. Estou salvo agora à noite, às 7h15, mas daqui 7h16 eu não sei. Não, meus queridos, a salvação é garantida, ela é eterna. O Senhor garante a salvação. O Senhor não vai te largar, não vai te abandonar, não vai te soltar. Você é dele. Você é propriedade dele, exclusiva dele. Conta uma história, meus queridos, uma ilustração interessante de um missionário que estava na Sibéria, chamado Alexander Ogorodnikov. Meu pai do céu. Alexander Ogorodnikov. E aí, meus queridos, a Sibéria comunista, na época do comunismo, década de 50, esse missionário foi enviado para esse lugar para pregar o evangelho. E aí os soldados comunistas viram ele falando sobre Jesus e o levaram para a prisão. E ali a Sibéria é um lugar gelado, geladíssimo. Deixaram esse homem dentro de uma prisão, com janelas abertas, ele sem roupa de frio. E a intenção do governo da Sibéria é que ele morresse congelado. E aí, meus queridos, esse missionário, depois de um certo tempo ali na prisão,
dentro da cadeia, ele começou a entrar em desespero por conta do frio, que ele não estava aguentando mais. Frio abaixo de 0. Então ele se ajoelha no chão, e ele diz que desesperado começa a gritar para Deus, dizendo: Deus, o Senhor me abandonou. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o Senhor não está me vendo, não. E aí, meus queridos, o relato desse missionário diz que uma missionária é despertada do sono em uma região da Índia. E ela desperta do sono com desejo de orar. E ela se levanta da cama, perturbada, com esse desejo de orar por alguém. E ela levanta, e onde ela estava havia outros irmãos. Ela chama os irmãos e diz: irmãos, o Espírito Santo está me incomodando para orar. E orar por alguém que eu não conheço, mas alguém que parece que deve estar sofrendo agora. E ela começa a orar com esses irmãos. Eles seguram na mão, começa a orar. E esse missionário na Sibéria, na hora que ela começa a orar, ele começa a sentir como se alguém o estivesse segurando, como se alguém estivesse colocando o braço sobre os seus ombros. E daqui a pouco esse missionário Alexander diz que do frio começou a sentir calor, e começou a se sentir confortável, e daqui a pouco ele pegou no sono. E quando foi no outro dia de manhã, os soldados comunistas que foram na cela ver ou buscar aquele homem morto, aquele cadáver morto do frio, encontraram Alexander vivo. E quando foram colocar a mão no corpo dele, viram que ele, com pouca roupa, estava na temperatura deles, que estavam agasalhados. E ali Alexander, depois foi livre. O Senhor deu condições dele sair dali. E anos depois, ele encontrou esse grupo de missionárias, onde no relato, os relatos batiam, as histórias muito parecidas, descobriram que um orou pelo outro, e que ele era fruto das orações dessas irmãs, e que ele era fruto também do cuidado e do zelo do Senhor, que não o abandonou naquele dia. Não o deixarei, não o abandonarei. O Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, meus irmãos. Nunca o Senhor vai deixar suas ovelhas perecer. Passe luta, passe dor, passe o que for, o Senhor sustentará. Um outro missionário chamado Richard Wurmbrand, outro nome difícil, mas ele escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, muito conhecido. Não sei quantos irmãos já leram esse livro, mas é muito conhecido. Foi alguém que passou 14 anos também preso nas cadeias comunistas ali na Rússia. E apesar, meus irmãos, de todo o sofrimento, de torturas e todo tipo de maldade que fizeram com esse homem permaneceu firme, a ponto de ser livre e contar a sua história, do quanto que Deus o guardou, quanto que Deus o preservou, do quanto Deus o sustentou nos anos em que ele esteve nas mãos do império ou do governo comunista. Um exemplo para nós, meus irmãos, de que aqueles que vêm para a presença do Senhor, Ele preservará. Ele preservará. Jamais perecerão. Garantia de salvação. E uma terceira característica, meus irmãos, é que ele diz assim: ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, ou ninguém pode arrancar essas ovelhas das mãos de Jesus. Meus irmãos, o preço foi muito alto. O preço pago foi muito alto. Então, quando Jesus está dizendo: olha, ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, é porque Jesus está dizendo que esses que estão na mão dele custou um preço muito alto. Então ele tem que segurar, ele tem que sustentar. Não por conta desses eleitos, mas por conta dele, do preço que ele pagou. Ora, se Jesus morre na cruz e paga um preço muito alto por esses eleitos, então ele tem que guardar esses eleitos, preservar esses eleitos, como algo que foi resultado de um alto pagamento. E aqui, meus queridos, Jesus diz: olha, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Por quê? Porque a força que segura
esses eleitos, ou a força que segura essas ovelhas, meus queridos, é a força do preço pago. Imagina o tamanho do preço pago, é o tamanho da força que segura essas ovelhas. Veja que o contexto aqui, Jesus está falando de ladrões, salteadores que pulam no curral para roubar as ovelhas. E Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, eu seguro elas e ninguém consegue arrancar da minha mão. Por mais tentações que nós passamos, meus irmãos, por mais dificuldades que nós passamos, nós somos de Jesus e ninguém pode arrancar-nos dele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. João capítulo 10, versículo 29 e 30 diz assim: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Sabe o que significa isso aqui, meus queridos? Eu e o Pai somos um. É a ideia de que não só Jesus está segurando as ovelhas, mas o Pai está segurando e o Filho. Em outras palavras, quem está sustentando essas ovelhas ou assegurando que nós vamos ser de Deus para sempre é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós pudéssemos fazer essa imagem de 3 mãos segurando uma ovelha, ou segurando essa ovelha de forma que ela não pode ser arrancada, ou 3 pessoas segurando a ovelha e garantindo que ninguém pode arrancá-la. Claro que nós não podemos fazer essa imagem, mas é uma ideia do poder que está por trás da segurança dos santos na sua salvação. É o Pai que está segurando, é o Filho que está segurando, é o Espírito Santo que está segurando. Ai, meus irmãos, que garantia de salvação espetacular. Meus irmãos, com qual finalidade Deus está nos segurando dessa forma? É porque, meus queridos, a nossa eleição, que foi antes da fundação do mundo, tem como finalidade sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. As ovelhas de Jesus ainda precisam passar pelo processo de santificação. Então o Senhor Jesus segura essas ovelhas nas suas mãos. O Pai segura essas ovelhas. O Espírito Santo segura essas ovelhas por causa do processo de santificação. Ou seja, é o Senhor dizendo: você é meu e eu preciso te limpar. Você vai passar por um processo de libertação, de você precisar soltar certas coisas, libertar de certas coisas. Então você vai ficar na minha mão. Ninguém arranca você de mim. É como aquilo que eu falei para os irmãos aqui da Porta das Ovelhas no domingo retrasado ou domingo passado. A Porta das Ovelhas, meus irmãos, que ficava no muro de Jerusalém, era a menor porta que tinha. Das 12 portas, 11 tinham o mesmo tamanho, mas a Porta das Ovelhas ela era mais baixa e mais estreita. Era onde passavam as ovelhas. Qual a característica dessa porta, meus queridos, ali nos muros de Jerusalém? É que essa porta das ovelhas, ela dava em direção ao sacrifício, ao altar do sacrifício, para o templo e o altar do sacrifício. E essa porta, ela era estreita, porque quando entrava aquele monte de ovelhas, elas, apertadas que estavam, elas não conseguiam voltar para trás. Elas não conseguiam, não tinham como elas retornar, elas só tinham uma direção, ir para frente. Então quando o Senhor Jesus diz assim, que ninguém pode arrebatar das minhas mãos, é como se eu estivesse dizendo assim, como essa porta das ovelhas, você está na mão do Senhor Jesus, numa direção eterna, num propósito eterno, na salvação eterna, e não tem como você voltar para trás, nem que você queira. Nem que você diga nessa noite, eu quero abandonar esse caminho, eu quero sair da presença de Deus. Se você é um eleito, meu querido, é impossível. Por isso eu posso dizer categoricamente nessa noite, ninguém que é chamado para a presença de Deus perde a salvação, é impossível. Uma vez eleito, acabou. E aqui, meus queridos, uma das características também dessa porta, que era estreita e que era baixa, é que as ovelhas passavam por 5 tanques de água. Um desses tanques era o tanque de Betesda, que os irmãos conhecem a história.
Mas as ovelhas passavam em 5 tanques, com qual finalidade? Para serem lavadas. Elas eram lavadas no primeiro tanque, se ainda ficasse algum resíduo, era lavada no outro tanque. Elas tinham que chegar no altar de sacrifício limpas, puras, alvas, mais que a neve. Um exemplo, uma metáfora ao poder do sangue de Jesus na vida dos eleitos. Ou seja, nós já somos mais alvos do que a neve, pela obra de Cristo, que foi feito na cruz. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, meus queridos, nós ainda temos um processo de santificação. Nessa caminhada nossa, precisamos ser livres de certas coisas. E aí vamos passando no tanque da porta das ovelhas, da estrada das ovelhas. Aí você passa no primeiro tanque, aí o Senhor esfrega você, e o Senhor te esfrega e vai esfregando e dizendo: olha, tem um negócio aqui que tem que sair. E às vezes dói, aquele esfregar do Senhor perturba, incomoda, mas é o Senhor te limpando. Aí o segundo tanque está lá para que o Senhor possa limpar você direito, que talvez no primeiro tanque não limpou, e vem o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, para que no final você esteja perfeito. Meus irmãos, a porta das ovelhas é um exemplo do caminhar na presença do Senhor, guardados para perseverarmos até o fim. Essa mudança, ou essa caminhada que produz mudança, nos dá um novo nascimento, de tal forma que o homem não consegue retornar aos velhos hábitos. De tal forma que o homem, cada dia, é novo na presença do Senhor. Por isso que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que ele começou, ele vai terminar. Então, meus queridos, a doutrina da perseverança dos santos não só assegura a salvação, mas assegura a obra plena do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos atraídos pela graça irresistível, nós estamos na presença do Senhor, agora sendo conduzidos por Ele, Ele está na frente nos levando, e nós estamos perseverando porque é o Senhor que garante que nós vamos chegar até o final. E aí, meus queridos, para concluir, diante de tudo que nós falamos aqui, eu pergunto a você nessa noite: e você? E você? E eu? Temos experimentado desse cuidado, desse zelo, dessa condução que nos leva à vida eterna? Temos desejado estarmos seguindo o Senhor? Temos entendido que precisamos viver no caminho estreito, que é essa porta das ovelhas, baixo, estreito, que é o caminho que o Senhor escolheu para nós andarmos? Ou temos escolhido caminhos largos, caminhos fáceis, tentado às vezes até fugir da vontade do Senhor? Como que você tem feito ou enfrentado esses dias na sua vida? Tem entendido que você faz parte dos eleitos e o Senhor está te conduzindo e vai preservar a sua vida até a volta dEle? Você está procurando vida com abundância? Só em Jesus você vai encontrar vida com abundância. Nessa noite, meu querido, entregue seus caminhos ao Senhor. Saia atrás do Senhor Jesus. Deixe Ele te guiar. Deixe Ele levar você. Não importa onde você está passando, você está seguro. Ele assegura que você será preservado. Não importa o que você passe, os eleitos estão assegurados da sua salvação e do zelo pelo poder do Espírito Santo. Sou eu e você nessa noite. Fechamos, meus queridos, para a glória de Deus, os 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional,
expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A igreja está cheia de eleitos perseverantes? Glória a Deus. Vamos curvar os nossos olhos. E você nessa noite, que está precisando de força para perseverar na caminhada, entrou aqui nessa noite sentindo dificuldade, está na presença do Senhor, peça a Ele para lhe ajudar a caminhar nessa trilha. E você que entende, já compreendeu a importância de seguir o Senhor Jesus, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque é Ele que tem lhe conduzido e nunca vai deixar de lhe conduzir. Vamos orar. Senhor, glorificamos o Teu santo nome nessa noite, pelo entendimento que o Senhor nos dá do que é servir ao Senhor, do que é estar na Tua presença. Estar na Tua presença, Senhor, é aceitar a soberania do Senhor sobre nossas vidas. Estar na Tua presença, Senhor, é aceitar a Sua vontade sobre nossas vidas. É que eu morra, que eu diminua para que o Senhor cresça. É que eu glorifique ao Senhor pelas situações que eu tenho vivido, as dificuldades que eu tenho passado, porque eu sei que é o Senhor que me conduz. Ó Pai, que em cada momento da nossa vida nós possamos glorificar ao Senhor e bendizê-lo ao Senhor. Que nós possamos reconhecer o quanto tem sido importante servir ao Senhor, não importa quantas lutas temos enfrentado, mas que possamos entender, ó Deus, que aqueles que são eleitos do Senhor estão assegurados, têm a garantia de salvação e de vida eterna. Não importa o que passam, não importa o que enfrentem, eles são teus e ninguém pode arrancar das tuas mãos, Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos nas tuas mãos, por estarmos seguros da Tua presença. Obrigado, ó Deus, também por essa doutrina que nos consola, que nos conforta, que nos dá certeza, ó Deus, de que vale a pena servir ao Senhor. Oramos nessa noite agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando com os queridos, fortalecendo, abençoando, continue derramando sua graça.